Deus é bom o tempo todo. Amém? Eu costumo dizer que hoje nós estamos vivendo um tempo, não quero que falar na igreja de ninguém, né? Mas algumas denominações misturam Deus do Velho Testamento com Deus do Novo Testamento, né? Quando Deus exigia que o povo agisse de determinada maneira para que pudesse receber as suas bênçãos. As bênçãos no Velho Testamento eram condicionais, irmão. Faça isso, você recebe isso. Não fez isso, você não recebe isso. Mas hoje nós estamos numa nova aliança, amém? E essa aliança é a graça de Deus. Aleluia. O favor imerecido. Nós não merecemos, mas o Pai nos abençoa da mesma maneira. Aleluia. Mesmo sem nós merecermos. Quantas pessoas aqui já não foram agraciadas por Deus sem merecer? Hoje pela manhã eu falei uma coisa muito especial aqui na Santa Ceia. Eu disse que as pessoas, elas erram com Deus, elas falham com Deus, e Deus continua sustentando essas pessoas. Elas vivem a vida de passarinho, né? O passarinho ele não planta, ele não colhe, mas ele tem um alimento dele todo dia. Eu perguntei para a igreja, o que vocês preferem? Viver uma vida de passarinho ou ter uma vida de abundância em Cristo Jesus? Eu prefiro ter uma vida de abundância em Cristo Jesus do que viver das migalhas do passarinho. Amém, irmãos? Então, cabe para cada um fazer uma reflexão e olhar para si mesmo. A graça, ela não foi feita para ser banalizada. A graça, ela foi feita para que a gente pudesse amar ainda mais a obra vicária de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém, irmão? Então, não banalize a graça, abraça essa graça, esse amor inefável de Deus. Eu gosto daquela música, daquela mulher que diz: que amor é esse? Graça incalculável. Não tem como calcular a graça, irmão. A graça realmente ela é incalculável. Amém. Às vezes a gente faz coisas que só Jesus, mas Ele nos agraciou e nos abençoou. Amém. Então Deus, Ele é bom o tempo todo. Amém, irmão? Quando você vê alguém falando mal de Deus, dizendo alguma coisa a respeito de Deus, não concordo com essa pessoa. Diga para ele: irmão, eu conheço um Deus que é bom o tempo todo. Isso é diferente do meu. Mas o meu Deus, Ele é bom o tempo todo. Aleluia. Salmo 118, versículo 1 ao 4, o salmista convida a gente a render graças ao Senhor. Ele diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Eita, aleluia. Eu não quero discutir com a palavra de Deus, não, irmão. Aleluia. Eu sei que o salmista estava inspirado, irmão, e falou a misericórdia. Esse aqui deve ter sido muito perdoado. Verdade. Ou deve ter visto o Senhor perdoar muita gente. Aleluia. Porque eu vou te falar, ele confirma, testifica e afirma que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Amém? Bem, irmão, conta-se que havia um rei que tinha um servo, e o servo muito fiel, estava com o rei em todos os momentos, e esse servo ele era muito temente a Deus. Então ele já acordava de manhã, passava o dia, ele tinha um hábito curioso, independentemente do que acontecesse, ele sempre dizia assim: Deus é bom o tempo todo. Aleluia. O tempo todo Deus é bom. E ele passava o dia assim, acontecia coisa ruim, ele falava: Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. E essa frase era repetida nos dias bons, nos dias maus, por diversas vezes durante o dia, no momento que ele enfrentava a adversidade, ele estava sempre declarando: Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Um dia, o rei, ele sofreu um acidente enquanto ele manuseava a sua espada, e durante uma caçada. E aí ele manuseava a espada dele, decepou o dedo dele. Ele ficou muito furioso. Então ele foi e chamou esse servo dele que ficava falando que Deus é bom o tempo todo. Aí ele chamou o servo dele e falou: como você pode dizer que Deus é bom? Olha para mim, eu perdi um dedo. Que bondade há nisso? E aquele servo, né, olhou para ele e com a mesma calma de servo ele falou: Deus, mas está, Deus é bom.
o tempo todo. Deus é bom. E ele ficou muito irado, irmão. Essa resposta trouxe uma ira para o rei ficou assim, tomado de raiva. Aí o que o rei fez? Manda prender esse servo. Até que ele ousa dizer para mim que Deus é bom. Acabei de decepar um dedo meu, perdi o dedo. Como que ele pode dizer que Deus é bom? Prendam ele! E aí levaram ele para lá, e algum tempo depois, o rei saiu para uma nova caçada, mas dessa vez ele estava sozinho. Ele não estava com o servo dele. Durante essa expedição, ele foi capturado por uma tribo. A tribo capturou o rei, mas era uma tribo de canibais, irmão. Capturou aquele rei, amarraram o rei, prenderam ele na fogueira e começaram os rituais para torrar aquele camarada ali e se alimentar dele, né? Mas antes de sacrificar, eles chamavam os sacerdotes dos canibais. Aí chamaram o sacerdote dos canibais lá, igual Deus, né? Trazia o cordeiro, o sacerdote tinha que avaliar o cordeiro, né? E aí os canibais começaram a avaliar, mas faltava um dedo naquele rei. E na cultura daquela tribo, o sacrifício oferecido aos deuses dele precisava ser perfeito. Não podia ter nenhum defeito. Com isso, o que aconteceu? O rei foi solto imediatamente e sobreviveu porque ele tinha perdido um Deus. Ao voltar para o palácio, muito emocionado, o rei mandou libertar aquele servo e com o coração apertado pediu perdão àquele servo. Olha, você me perdoe, realmente, eu acho que você estava com a razão. Agora eu entendo quando você dizia que Deus é bom o tempo todo, e realmente Deus é bom. Se eu não tivesse perdido aquele dedo, eu estaria morto. Aí o servo sorriu com um humilde sorriso e cumprimentou. E se eu não tivesse sido preso, eu teria sido a caça daqueles homens, teria sido jantar dele. E todos iam se banquetear comigo, não é verdade? Então olha para o seu irmão e diga para ele assim: a bondade de Deus, não depende das circunstâncias, ela é parte do seu caráter eterno. Eita Jesus, glória a Deus, aleluia. A bondade de Deus, irmão, ela não depende das circunstâncias, ela não depende que algo aconteça ao nosso redor para Deus agir com bondade conosco. É o caráter eterno de Deus. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Aleluia. Então aquele rei aprendeu da pior maneira possível, né? Que Deus era bom. E o servo, ainda muito feliz, agradeceu ao rei, porque o rei tinha prendido ele. Se o rei tivesse prendido ele teria sido a refeição naquela caça, né? Então Deus é bom o tempo todo, irmão. Então, quando tudo parece dar errado, Deus continua sendo bom. Aleluia! O milagre ainda não chegou, ele continua sendo bom. Amém, irmão? E quando somos infiéis, ainda assim ele continua sendo bom. Deus é bom o tempo todo. 2 Timóteo 2,13 diz assim, ó: se formos infiéis, ele permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo. Amém? A Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Amém. A fidelidade de Deus, irmão, é algo impressionante. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Então a vontade de Deus não depende daquilo que eu faço, não depende das circunstâncias. Ele é bom, irmão, e nada vai mudar o caráter de Deus. Aleluia. O caráter de Deus ele é eterno. Uma vez adquirido e recebido, ele revela para nós o seu caráter, e o caráter dele, se tem um dos atributos que Deus tem, é ser imutável. Deus ele não muda. O caráter de Deus ele não muda. Aleluia. Então não aceite quando alguém falar para você que Deus não é bom. Então por que Deus permitiu isso? Então por que Deus permitiu aquilo? Deus permitiu para o pecado que está aí. Se Adão e Eva não tivessem desobedecido, nada do que está acontecendo hoje aconteceria, irmão. Porque todos viveriam numa harmonia só. É pecado, irmão, olhar para o fruto? É pecado conversar com o fruto? É pecado analisar o fruto? Sim ou não, irmão? Não, mas é perigoso. Não é? Mas o que é o pecado? Você comer o fruto.
Se Adão e Eva não tivessem comido do fruto, nada disso estaria acontecendo. Quando eles comeram do fruto, imediatamente eles foram expulsos do jardim do Éden. E Deus lançou uma sentença. Como assim? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus está a vida eterna. Amém? Então Deus revela a sua bondade de forma constante, soberana e restauradora. Mesmo em meio às maiores adversidades da vida, Deus revela o seu caráter. Pastor, por que é importante a gente crer na bondade de Deus? Em primeiro lugar, anota aí, porque a bondade de Deus nos faz descansar. Amém. Amém? Em primeiro lugar, por que a gente deve confiar na bondade de Deus? Porque ela nos faz descansar. Então, olha para o seu irmão que está para ele assim, ó, confiar na bondade do Senhor. Confiar na bondade do Senhor é o que nos faz descansar. É o que nos faz descansar. Amém? Amém? E a base para essa nossa confiança em Deus é, sem dúvida, a sua bondade, conforme diz o salmista Davi no Salmo 118, versículo 1 ao 4, que eu quero ler com vocês novamente. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Aleluia. Esse texto nos revela duas razões por que nós louvamos ao Senhor. A primeira razão, porque o texto diz para a gente render graças ao Senhor, porque Ele é bom. A segunda razão é porque a sua misericórdia dura assim. Então, tenho duas razões plausíveis para que eu possa entender que Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Vocês sabem o que significa a palavra misericórdia? Usada aqui nesse texto algebraico. Ela se escreve Rized, mas está assim, XZ, CHESED, mas ela se pronuncia Rized em hebraico. Precisamos de pelo menos 4 palavras em português para poder descrever esse significado de Rized. Primeiro, misericórdia de Deus, tá? Segundo, amor de Deus. Terceiro, graça de Deus. E quarto, bondade de Deus. Tudo isso está inserido nessa palavra de tradução hebraica Rized, tá? Todas as vezes que aparece a palavra graça, eles traduziram por Rized. Então, toda vez que você tem misericórdia, graça é a palavra Rized. O Ser Supremo do Universo, o Deus Todo-Poderoso, Ele é gentil e bondoso. Isto é maravilhoso. Você saber que você serve um Pai que é gentil e que é bondoso? Eu já falei para o Natan, levanta a mão para o céu e agradece o Pai e a mãe que você tem, a família que você tem. Eu falei para ele hoje. Dê graças ao Senhor, renda graça. Existem muitos pais espancadores aí, pais que não querem saber dos seus filhos, que eles andam fazendo, que deixam de fazer, pais que não se preocupam se ele come, se não come, se tem o que vestir, se não tem o que vestir, se ele usa cocaína, se ele não usa, se ele se prostitui, se ele não se prostitui, pais que não estão nem aí. Falei, louve a Deus pela vida dos seus pais. Paulo diz Efésios 2,4 diz que Deus é rico em misericórdia, mas a Bíblia nunca diz que Ele é rico em ira, mas Ele é rico em misericórdia. Isso a Bíblia fala. É um fato que Deus se ira e julga. É fato. Mas todo juízo cai sobre quem? Jesus. Aonde? Na cruz do Calvário. Escutem isso que eu quero dizer para vocês. Como cordeiro sacrificial, o Senhor levou sobre si toda a ira de Deus. Amém, irmão? Que deveria vir sobre quem? Sobre nós. Agora, para nós que cremos, vem a misericórdia, o amor, a graça e a bondade de Deus. Amém? Tudo isso cai sobre nós. E Paulo conclui no verso 7 que Deus quer mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco. Coloca comigo. Efésios 2,7, olha. Para mostrar nos séculos o quê? Nesse século agora. As abundantes riquezas do seu favor imerecido, pela sua benignidade para conosco em quem? Em Cristo Jesus. Tudo recai na pessoa de quem?
a ver com a gente. Se Deus usa de misericórdia, usa de bondade conosco, não tem a ver porque você é bonzinho, porque você ora, você é professor, você tem crédito com Deus, aí Deus te perdoa, aí Deus. Não! Tudo tem a ver com quem? Cristo Jesus. E Cristo Jesus, ele está o quê? À direita de Deus Pai Todo-Poderoso, lembrando a ele, olha, eu me sacrifiquei por ele. Eu cumpri toda a justiça por ele. Aí como que a ira de Deus cai sobre nós? Como que Deus pode agir nesse momento se algo maior está sobre ele? Ele exigiu que fosse cumprida toda a justiça. Amém, irmão? Jesus cumpriu toda a justiça, sim ou não? Sim. Cumpriu a lei e a justiça, para que hoje nós nos tornássemos justiça de Deus. Amém, irmão? Então Deus, quando olha para nós, não vê o nosso pecado. Não que nós não tenhamos pecado, mas o que ele vê em nós? A justiça que Cristo Jesus praticou na cruz do Calvário. Amém, querido? Glória a Deus. A palavra graça é o terceiro significado de xigésimo, e é traduzido por miséria. Evidentemente, queridos, Deus é justo e executa a justiça, mas Ele ama a misericórdia. Aleluia. A Escritura declara muitas das vezes que Deus tem prazer na misericórdia. Irmãos, muitas das vezes a gente quer justiça para outra pessoa, mas quando nós erramos, nós queremos o quê? Misericórdia. As pessoas imaginam toda sorte de explicações teológicas para dizer que Deus manda doenças e pragas sobre os seus filhos, mas a Bíblia diz o quê? E é absolutamente claro quando afirma que Deus é bom. Amém. E a sua misericórdia dura para sempre. Mas o povo insiste em dizer que Deus coloca enfermidade, que Deus coloca doença. Já vem aquelas pessoas que foram atropeladas e falam assim: Deus me atropelou para que eu pudesse estar aqui no hospital evangelizando. Que pai é esse, irmão, que precisa atropelar o filho, quebrar o filho, para que o filho possa evangelizar? Me explica esse negócio aí, irmão. Hã? Vou machucar o meu filho para que ele possa fazer aquilo que eu estou pedindo para ele fazer? Vai evangelizar, vai pregar o evangelho. Aí eu quebro o Natan todo em casa, arrebento ele todo e faço ele para lá, para fora, fica lá no computador. Que pai é esse, irmão? Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Se Deus mandasse doenças e pragas sobre os seus filhos, então ele não seria bom. Por isso o salmista está ordenando: diga os gemidos do Senhor que Ele é bom. Amém. O salmista disse: diga os gemidos do Senhor que Ele é bom. Aleluia. Olha para o irmão ligar para ele assim: há pessoas que se levantam contra a afirmação de que Deus é bom em todo o tempo. Elas usam o dilúvio, elas usam a torre de Babel para provar do seu ponto de vista que Deus não é bom. Mas tais pessoas não sabem que nos dias de Noé, quem sabe aqui que nos dias de Noé, os anjos caídos haviam se misturado com os homens. Os anjos caídos se misturaram com os homens, e quando Deus envia o dilúvio, Ele estava, na verdade, salvando a linhagem que era puramente humana, mas ficou corrompida, porque os anjos caídos estiveram entre os homens e cometeram toda a sorte de torpeza. E por causa disso desejou Deus o quê? Destruir o mundo. Agora eu quero falar. Se Ele não fizesse isso, se Deus não fizesse isso, e a raça humana se misturasse, Jesus não poderia vir. Então, o dilúvio foi também uma intervenção da graça de Deus. Para quê? Para trazer o seu filho ao mundo. Porque se misturasse toda a raça, se toda a raça se corrompesse, onde é que Jesus veio? Por meio de quem? Jesus veio por meio de quem? De uma santa mulher chamada Maria, uma mulher devota, uma mulher santa, uma mulher pura. Jesus veio por intermédio dela. Imagina se toda a humanidade estivesse sendo corrompida. Que caminho Jesus viria? Pelo meio do mal? Pelo meio do homem sujo, corrompido? Por onde que Jesus viria?
pecado, ele tinha que separar alguém puro e limpo. E esse alguém puro e limpo seria Maria. Então, da mesma forma, no dia de Babel foi o tempo em que houve um governo mundial. E quando Deus confundiu as línguas, ele estava, na verdade, livrando o mundo da tirania de um único governante. Porque uma pessoa só ia governar o mundo. Então Deus confundiu as línguas dele e fez o quê? Com que os povos se separassem. Por exemplo, vou te dar um exemplo. No Egito, Deus enviou o que para lá? Para libertar o povo? As pragas. Deus enviou as pragas, porque Deus é soberano e poderia ter enviado as pragas sem falar nada com o faraó, sim ou não? Mas ele levanta quem para falar com o faraó? Moisés. Faraó teve a chance de deixar o povo ir, mas ele preferiu o quê? Endurecer o seu coração. Então Deus foi bom em livrar o seu povo da escravidão. Amém? Porque Faraó não queria libertar o povo de Deus. Mas o que dizer de Faraó e seu exército sendo mortos no Mar Vermelho? Eu queria saber. Deus sabia que Faraó perseguiria o seu povo, mesmo do outro lado. Então o que ele fez? Encerrou a opressão ali. Vou acabar aqui. Porque se Deus não fizesse isso, o povo ia continuar perseguindo o povo de Israel. Os soldados egípcios iam atravessar o Mar Vermelho e buscar o povo de Israel do outro lado. Deus falou, então vou acabar com esse negócio aqui agora. Olha para o seu irmão, liga para ele assim: tudo isso porque ele é bom. Está entendendo? Amém. Depois de manhã eu falei, quando Josué ele faz uma pedra de faca, ou uma faca de pedra. Imagina uma faca de pedra. Ela é bem enrolada, ela é bem afiada. E faz uma faca de pedra e pede para aqueles homens circuncidarem no prepúcio. Diz que aqueles homens ficaram de 3 a 7 dias reclusos no lugar, com muita dor, próximo da cidade vizinha dos seus inimigos. E em nenhum momento Deus permitiu que os inimigos matassem aqueles homens. Josué tinha feito uma aliança com ele. Amém? Amém, irmão? Isso é cuidado de Deus, sim ou não? Aqueles homens poderiam ir até lá e matar aqueles homens de Israel e acabou. Não tinha mais terra prometida, não tinha mais nada. Mas Deus cuidou deles ali. Deus só queria ter a fidelidade dele. Circuncida esses homens. Josué propôs para eles, os homens aceitaram, foram circuncidados, ficaram lá sentindo dor uma semana. E Deus cuidando deles, guardando deles ali. Esse é o cuidado de Deus para conosco, amém? Além disso, se Deus derramar a sua ira, querido, ela não vem sobre os seus filhos, ela não vem sobre a sua família, mas sobre os ímpios que rejeitam o Evangelho. Então Deus é bom o tempo todo. Amém. Aleluia. Salmo 107, versículo 1, 2 diz assim, ó: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam os gemidos do Senhor que Ele resgatou da mão do inimigo. Aleluia. Digam os gemidos do Senhor que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E quem são os gemidos que foram resgatados da mão do inimigo? Quem são os gemidos? Nós, irmãos. Nós somos os gemidos. Nós somos os gemidos. O Senhor nos resgatou da mão do inimigo. Amém? Amém. Olha para o seu irmão que está ao lado aí, diga para ele assim, ó: se você é um redimido, proclame algo a respeito do Senhor. Precisamos declarar continuamente. E o Senhor é bom. Eita, Jesus, o Senhor é bom. Repete isso comigo: o grande trabalho do maligno é nos convencer que Deus não é bom. E muitas das vezes Ele faz isso, né? Acontece coisas na nossa vida que a gente faz o que? A primeira coisa: Deus! Aonde você estava? Por que comigo, Deus? Não é assim? Basta as coisas começarem a sair do nosso controle. Basta as coisas começarem a dar errado. A gente começa a questionar Deus, como se Deus não fosse bom, como se Deus não soubesse o que está acontecendo conosco, que Ele tem que intervir, que Ele tem que estar na providência dele. Aleluia. E começamos a julgar Deus, começamos a
dedo para Deus. O inimigo faz isso. Para quê? Porque a gente diga que Deus não é tão bom assim, como muitos dizem que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. E se não cremos em sua bondade, nós não conseguiremos ter fé. Por isso precisamos declarar a sua graça o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Quando eu digo isso, eu estou declarando a minha fé, eu estou afirmando a minha fé, que eu creio e acredito que Deus, Ele é bom. Amém. Diga assim comigo, nós somos livrados do mal, declarando que o Senhor é bom. Aleluia. Amém. Nós somos livrados do mal, irmão, declarando que o Senhor é bom. E bom final, irmão, não tem conversa. Uma boa forma de ser livre do Senhor, declarar a sua bondade, é confessando o Salmo 136. Quem já leu o Salmo 136? Vocês sabem o que está escrito lá? No final, vou ler o Salmo 136 todinho com vocês. Amém. Vou ler todos os capítulos e versículos. O Salmo 136, 36, ele possui 26 versículos. E por 26 versículos, ele está dizendo: a sua misericórdia dura para sempre. E no final, eu quero ler com vocês. Aleluia. A sua misericórdia dura para sempre. Amém. A sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. A sua misericórdia Aleluia. dura para sempre. Amém. Aleluia. O Salmo 136 mostra a ênfase que o Senhor dá a sua bondade e misericórdia. Ele mostra que a sua misericórdia e graça estão sobre todas as suas obras. Aleluia. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Aleluia. Penso que ainda estamos enfatizando um pouco a graça e a misericórdia do Senhor. Digo isso porque se você realmente crê que Deus é bom, você será bom com a sua esposa, você será bom com o seu filho, você será bom com os seus pais, você será bom com os seus entes queridos, você será bom com o seu patrão, você será bom com os seus colegas de trabalho, você será bom na sua faculdade. Amém? Amém. Então, se você crê que Deus é misericordioso, você será gentil com seus filhos. Se você crê na graça, você será gracioso com as pessoas. Mas se nós não acreditamos nisso, irmão, em algum momento nós vamos parar com as pessoas. É verdade. Né? Nós não vamos ser muito bons, não vamos ser tão justos com essas pessoas. Amém? Olha para o seu irmão que está aparecendo, não diga que já conhece tudo sobre a graça. Não diga que já conhece tudo sobre a graça. Nós estamos ainda engatinhando. Há muitos pregadores da internet dizendo que não pode orar por pessoas infiéis. Eu estava falando no Instagram da internet que não ora por pessoas infiéis, porque Deus não abençoa pessoas infiéis, e as pessoas infiéis elas não merecem as bênçãos do Senhor. Eu fiquei chocado com aquilo, sabe por quê, irmão? Porque não é uma ovelha que está indo na rede social falando, é uma autoridade, é um pastor que está nos falando. Eu fico imaginando que evangelho é esse que ele aprendeu e aonde ele tirou isso? Do evangelho, da Bíblia. Jesus mandou você amar os seus inimigos. Jesus mandou você orar para aqueles que te perseguem. Jesus veio trazer uma contraproposta quando você te bater na face, para você dar outra face. Querido, que evangelho é esse que esse homem foi para a rede social pregar? Eu queria saber. Eu queria entender que evangelho é esse. Eu desconheço. Hoje eu vou conversar com uma pessoa. Por que o mundo está assim? Hoje vocês estão aqui escutando o sermão do pastor Roberto. Amanhã, hoje mesmo, vocês podem escutar algo que não agrada a vocês porque confronta o seu pecado. E aí você sai daqui. Sai daqui, não quer mais congregar em lugar nenhum, não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de pastor. E amanhã, você abre uma igreja ali na sua casa. Começa a fazer um monte de pregação ali,
se auto-intitula pastor, vai numa dessas juntas que existem por aí, que cobra só o seu dinheiro, pede para fazer uma carteirinha, se afilia a ela, e ele vai se consagrar pastor, e você vai abrir uma congregação para você, aí vai colocar as pessoas debaixo da sua cobertura, sem nenhum preparo, sem nenhum conhecimento bíblico, apenas com seu achismo, aquele que você concorda, aquele que você acha, aquele que você entende, e está no final. Não conhece o exegese, não conhece o hermenêutica, não conhece o que é hebraico, não conhece o que é grego, e aí simplesmente você abre a congregação, lê segundo a tua inteligência, interpreta segundo a tua vontade, o teu querer, o teu prazer, e simplesmente prega para as pessoas aquilo que você acha que serve. E por isso que as igrejas estão assim. Hoje um amigo estava falando para mim, que cortou o cabelo, estava conversando, ele falou que na rua mais cheio de árvore. Aí eu quis falar a igreja, ele quem era o pastor, eu acho certo. Ele falou que contratou o rapaz para fazer um negócio lá, rapaz. Quando ele chegou lá, o rapaz estava dentro da igreja, sem camisa. Ele falou, não, perdeu o temor. Eu falei, o que foi? Você sem camisa, dentro da casa do senhor, não estou fazendo nada demais, velho. O senhor não conhece que é lá, no Rio, em qualquer lugar, no meu quarto, na minha casa, no banheiro. Eu estou aqui na tua casa, no teu quarto e é teu banheiro. Aqui é a casa de você. Amém. O dia que ele fez a obra dele, irmão, ele falou assim, pastor, eu não tenho nada, mas eu faria melhor do que o que ele fez. Ele comeu o dinheiro, não terminou o serviço. E minha vontade foi que eu vi a ensinamento dele lá, se eu fizesse isso, eu ia igualar ele. Então eu resolvi falar com o pastor dele. O pastor dele me mandou esse áudio, ele botou o áudio para escutar. Falaram que o pastor dele também é promessa, não sei o quê, mas ele é diácono na igreja do pastor. E que o pastor emprestou dinheiro, comprou o celular e tal para ele, está pagando o celular até hoje, e ele não pagou o dinheiro do pastor. E continua sendo diácono. Eu falei, eu não entendi o pastor, eu falei, não está rápido. Porque se ele sabe que o cara fez isso com ele, e o cara continua lá como diácono, continua servindo, continua trabalhando, continua. Eu não entendi o pastor, eu queria entender o pastor. Baseado em que, aí ele falou, agora eu entendo porque essa igreja estava assim e as pessoas estão desse jeito. Como um amigo falou para ele essa semana, eu queria saber de pastor e de igreja. Mas já. Ele falou que quem comanda ele agora é a Bíblia. É ele e a Bíblia. Já ele está abrindo um monte de pregação na casa dele também. Porque assim, eu não concordo com o que você falou, ele pode ir para casa. É fácil hoje, né? Concordou, o Igor vai ali, chama os amigos para a casa dele, fala, deixa espaço aqui, vamos começar a terminar. Aí o Igor fala, você vai ser perdido, você vai ser guiado. Eu sou pastor, tá? Eu comandei vocês, eu estou dando espaço aqui, a casa é minha. E aí eles começam a comentar sobre a vida das pessoas. Estão entendendo, gente? Mas naquele dia haverá uma cobrança. E o sangue de muitas pessoas vão estar na mão dessas decisões que agiram neciamente. E a Bíblia é clara, diz que você não deve dar atenção ao neófito, ao Messi, aquele que começou agora na terra. Então, alguns pregadores da internet falam que você não pode abençoar a pessoa que é infiel. O meu papel não é esse, eu não sou o dono da bênção. Então, quer dizer, a pessoa infiel chega aqui e fala, pastor, eu estou pensando no coração, o senhor pode orar por mim? Eu falei, não vou orar por você porque você é infiel. A Bíblia diz que Jesus veio para quem? Para os sãos ou para os enfermos? Para os enfermos. Jesus veio para os enfermos. Ele não veio para os bons. Eu não consigo crer no ministério assim, onde a misericórdia é justamente para quem não merece.
A misericórdia é para quem não merece. Porque se eu não mereço, eu não preciso de misericórdia, amém, irmão? Mas se eu preciso, se eu estou todo errado, a misericórdia é para quem? Eu sempre falo isso. Eu dar com a pedra na pessoa. A pessoa quer que a outra peça, não tem misericórdia. Não, peça justiça para ela. Não, essa pessoa que está com a pedra de você é que precisa de misericórdia. Porque na hora do julgamento, Jesus vai julgar quem? Você é uma pessoa. A pessoa que está com a pedra. Então quem precisa de misericórdia? A pessoa que está com a pedra. A pessoa que te agrediu. Diga assim comigo, a misericórdia se manifesta quando falhamos em agradar a Deus. Amém? A misericórdia ela funciona aí. Vai para o seu irmão e diga assim para ele, ó. Se oramos só por pessoas que merecem oração, isso não é misericórdia, é recompensa. Amém? Porque a pessoa merece oração, não só ora pela pessoa que merece oração. Então é recompensa, não é misericórdia. Misericórdia é você orar pela pessoa que não merece. Foi o que Jesus falou. Se teu inimigo te persegue, você vai ter. Ora por ele. Está dando para vocês entenderem? Sim ou não? Então vocês podem estar passando por problemas que vocês mesmos criaram. E por isso concluíram que merecem pagar por isso. Aí entra a misericórdia do Senhor. Mas eu estou aqui para anunciar que a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Amados, corram para Deus, creiam na sua misericórdia e Ele vai tirar de vocês toda essa situação que vocês estão vivendo. Amém? Mas vocês têm que correr para quem? Para Deus. Olha o que o salmista fala no Salmo 34, verso 8. Provai e vede que o Senhor é o quê? Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Amém. Corram para Jesus, abracem Jesus. A misericórdia do Senhor é tão rica que ela se renova a cada manhã. Lamentações 3:23 diz: ó, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Olha o seu irmão que diga para ele assim: ela se renova a cada dia, porque todo dia você falha. Uau, amém? Olha, todo dia nós falhamos. Por isso a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A cada dia a misericórdia do Senhor se renova, porque a gente peca, irmão. Todo dia nós falhamos. Pastor, o que é importante ter na vontade de Deus? Em segundo lugar, porque a vontade de Deus manifesta a sua glória. Irmão, quando nós compreendemos a vontade de Deus, a glória dele se manifesta. Nós não podemos ver isso. Nós podemos ver isso, sabe, na vida de quem? Por exemplo, na vida do rei Davi. Davi foi alguém que provou da vontade de Deus. Ele disse assim, ó, Salmo 23, versículo 6. Bondade e misericórdia certamente o quê? Me seguirão todos os dias da minha vida. Amém. E habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Agora Davi foi o quê? Foi um homem bom? Ou foi um homem sanguinolento? Matava homem, mulher, criança, tinha um sangue nas mãos, não pôde construir a casa do Senhor por conta disso, mas Davi declara o quê? Bondade e misericórdia certamente todos os dias da minha vida, porque ele tinha certeza que a misericórdia do Senhor durava para sempre. Então ele falou, eu tenho certeza e convicção que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E aqui estarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém, irmão? Amém. Depois que ele levou a arca para Jerusalém, que foi Davi que levou lá, Davi ele escolheu 3 homens para conduzir a adoração. Você se lembra qual foi o nome que Davi convocou? Quem se lembra? Quem é que era o regente do coral lá de Davi? Tem até um salmo muito famoso sobre ele. Asaf, Emã e Jedutum. Jedutum era o homem das cordas. Esses 3 homens Davi separou para que pudesse conduzir a adoração na casa do Senhor. Você sabe o que significa Asaf?
Azaf significa juntos. Emã significa fiel. E Jedutum significa louvor. Amém. Colocando os três juntos, o que a gente vê? Deus ajunta os fiéis para louvar. Amém. Que coisa maravilhosa. Olha só. Olha os homens que Davi convocou. Aleluia. Azaf juntos, Amã, Emã, fiel e Jedutum, louvor. Deus ajunta os fiéis para louvar. 1 Crônica 16:7, nós vemos que a primeira vez que eles adoraram ao Senhor no tabernáculo foi com o Salmo de Davi. E eu creio que Davi estava dando o padrão para Azaf, Emã e Jedutum. Ele concluiu no versículo 34, dizendo assim: coloca o versículo 34. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia Dura para sempre. Então, Davi queria que todo louvor fosse, antes de tudo, baseado aonde? Na bondade de Deus. Amém. Então, todo louvor que Davi queria que Jedutum, Emã, fizesse, fosse Azaf, fosse voltado para quê? Para a bondade de Deus. E por que eles louvavam o Senhor? Talvez você diga assim, porque Ele é Deus. Outros poderiam responder que deve temer o Senhor. E essas não são as melhores razões para se louvar ao Senhor. Querido, olha o seu irmão que vai dizer assim, nós adoramos e cantamos, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Entendeu? Isso é o motivo do que nós devemos adorar e cantar ao Senhor. Esse é o motivo, querido. Depois de Davi, veio quem? Salomão. Salomão, ele construiu o templo. No dia da consagração do templo, o que aconteceu? A glória do Senhor encheu a casa. Amém. E o que eles estavam cantando? Vocês sabem o que eles estavam cantando? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. 1 Crônicas, coloca para mim, capítulo 5, versículo 12, 4, vou te mostrar. Eu falo e provo. Quer dizer, o pastor está cantando o contexto ali, porque falou que a misericórdia dura para a terra. Eles estavam cantando isso, irmão. Olha comigo. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Azaf, Emã, Jedutum, não errei, quando eu falei que Davi separou eles, e os filhos e irmãos dele vestidos de quê? Sim. Até para louvar o Senhor você tem que saber se arrumar. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Estavam de pé ao oriente do altar com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes de ministério grande, que tocavam as trombetas, e quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram, para se fazerem ouvir, para louvar o Senhor e render o quê? Graças. E quando levantaram eles as vozes com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvar o Senhor, Que Ele é bom. porque a sua misericórdia. Dura para sempre. Era isso que ele louvava o Senhor, sim ou não? Olha, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que quando eles cantavam isso, a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que o sacerdote não podia estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor Encheu a casa de Deus. aleluia. Glória a Deus. Ei! O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diz que a glória do Senhor encheu aquela casa. Eles ergueram a voz e louvaram o Senhor, mas o Espírito quer que nos lembremos de que devemos louvar o Senhor por essas mesmas razões. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvar o Senhor, amém? E hoje nós somos a casa de Deus, está cheia da nuvem, cheia da unção do Espírito. Aleluia.
efetivas, suas palavras se cumprem. Aleluia. Glória a Deus. E essa glória, ela veio porque eles declararam que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Bota isso na tua mente. Toda vez que você declarar que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, aleluia, algo diferente vai acontecer. Amém. A nuvem do Senhor, a glória do Senhor, ela vai vir sobre a sua vida. Aleluia. Porque você está declarando que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Diga ao seu irmão assim: quanto mais você crê, e declara essa verdade, mais a nuvem vem sobre você. Querido, preste atenção. Depois disso, Salomão ele fez uma oração de dedicação do templo. E no final, o que aconteceu? Caiu fogo do céu e consumiu o sacrifício, e a glória, mais uma vez, encheu a casa de Deus. Amém. Aleluia. E todo o povo adorou o Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vem comigo, a 1 Coríntios, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1 ao 3, olha. E acabando Salomão de fazer o quê? De orar. O que aconteceu? Desceu o fogo do do céu, consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. encheu a casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque o quê? Porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, Porque a sua benignidade dura para sempre. feio, porque Ele é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Porque Ele é bom e porque a sua misericórdia, a sua benignidade, ela dura para sempre. Eles se curvaram em terra e adoraram o Senhor, fazendo essa declaração. Diga assim comigo: quanto mais temos a revelação da bondade de Deus, Quanto mais temos a revelação da bondade de Deus, mais a sua glória se manifesta na nossa vida. mais a sua glória se manifesta na nossa vida. Aleluia. Pastor, por que é importante crer na bondade de Deus? Terceiro lugar, porque a bondade de Deus nos dá vitória. Amém. Em 2 Crônicas 20, nós temos a história de um rei, de uma batalha famosa. Quem sabe conhece esse rei? O rei Josafá. O rei Josafá estava governando quase 40 anos, irmão. Tranquilo, passivo. De repente, ele toma conhecimento que veio uma grande multidão contra ele. Depois de 40 anos de paz, reinando, tranquilo, e muitas mensagens, queridos, são liberadas sobre essa história para mostrar que o louvor, ele derrota o inimigo. Por quê? Aleluia. Mas às vezes, queridos, nós nos esquecemos que as palavras do louvor são muito importantes, porque as pessoas louvam o Senhor por diferentes razões. Mas hoje a gente está aprendendo por que nós temos que louvar o Senhor. Porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura. É por isso que nós temos que louvar o Senhor. As muitas pessoas louvam o Senhor por várias razões, sim ou não? Não é verdade? E quando vocês enfrentam problemas que são maiores do que vocês e que parecem sufocar, o que vocês fazem? Esse capítulo ele nos dá a resposta. Jerusalém estava sendo atacada por 3 grandes exércitos. Isso é um quadro da nossa vida hoje. Algumas vezes nós somos cercados por problemas de todos os lados. Tem hora que você fala assim: pô, não sei como está acontecendo tanto problema na minha vida. Minha vida está de cabeça para baixo, você não tem uma solução. E quando isso aconteceu, o rei Josafá, ele teve medo, sim ou não? O texto diz que Josafá temeu, ele teve medo. Mas o que será que Josafá fez? Ele ordenou os cantores
sobre a bondade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha aqui no 2 Crônicas 20, de 20 a 25. Olha aqui. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao sair ele, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Eu quero só que vocês leiam comigo. Vocês querem ler comigo o Salmo 136? Vamos ler juntos? Não, deixa aí. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. O que feriu o Egito dos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas derrubou a Faraó com seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade dura para sempre. E matou reis famosos, porque a sua benignidade dura para sempre. Sion, rei dos amorreus, porque a sua benignidade dura para sempre. E Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade dura para sempre. E mesmo em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade dura para sempre. E se lembrou da nossa baixeza, porque a sua benignidade dura para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre. O que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aleluia! Glória a Deus! A sua benignidade dura para sempre. Amém? Eu creio que a benignidade de Deus está sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua finança, sobre a sua saúde. Amém, irmão? Nós vamos declarar daqui a pouquinho juntos a bondade de Deus em nome de Jesus. Amém?